Bom dia. Esse é o trabalho final da disciplina de Comunicações Digitais da Engenharia Elétrica da UFMG. Eu vou falar um pouco sobre criptografia. O trabalho é dividido em 3 partes. Primeiro eu vou dar uma visão geral do que é criptografia e quais são os objetivos dela. Também um pouco da história dela. Depois eu vou falar das funções hash, aplicadas mais especificamente na autenticação. E por último eu vou falar do sistema RSA, que é um método criptográfico baseado em chave pública e privada. Quais são os objetivos da criptografia? O mais óbvio e famoso é a confidencialidade, que é você conseguir enviar uma mensagem de forma que só o alvo daquela mensagem saiba ler o que está dentro dela. Então, alguém que intercepte essa mensagem não vai conseguir entender o que está escrito. Um segundo objetivo é a integridade da mensagem, que é você conseguir enviar uma mensagem de forma que ela, se for modificada, o alvo dessa mensagem vai saber que ela foi modificada. Então, mesmo que você consiga interceptar essa mensagem e não conseguir ler o que está escrito, que está criptografado, talvez você pudesse modificar o conteúdo dela de forma a enganar o alvo. Então, um dos objetivos da criptografia é impedir isso, é deixar a mensagem íntegra. Outro objetivo é a autenticação, que é você saber que quem enviou aquela mensagem é mesmo quem ele diz ser. Você não é um impostor se passando por alguém. Isso também é importante porque, caso contrário, você conseguiria enviar uma mensagem para alguém que a pessoa acha que é secreta, mas não é. Então, a criptografia está presente há muito tempo na história da humanidade. Tem registros de criptografia no Egito Antigo, na Roma Antiga. E no começo o foco era a confidencialidade mesmo. Era, por exemplo, um rei enviar uma mensagem para um outro rei, de forma que só esses dois conseguissem ler o que estava escrito. E os métodos mais comuns eram transposição e substituição. Transposição significa você mudar o símbolo de lugar. E a substituição é você trocar um símbolo por outro, de um jeito sistemático que pudesse ser revertido. O exemplo mais famoso disso é a cifra de César, que ele fazia exatamente isso. Ele mudava o símbolo de lugar e trocava as letras. Outro método que não é exatamente criptografia é a esteganografia. Significa escrita escondida, que é se você mandar uma mensagem de forma as pessoas não saberem que uma mensagem está sendo enviada. Então, por exemplo, você escrever com tinta invisível no papel é um exemplo disso. Envia. Então, ela não está criptografada estritamente, mas ela é secreta. Então, esses métodos, eles são uma curiosidade, mas eles não são bons o suficiente hoje, porque eles revelam informações estatísticas sobre a mensagem. Você consegue saber, por exemplo, a frequência de um determinado símbolo, e também um pouco da estrutura da mensagem, e com isso você consegue extrair alguma informação que é extremamente indesejável. Então hoje a gente usa criptografia baseada em computadores, que é baseado principalmente em problemas matemáticos de difícil solução, por exemplo, a fatorização de primos ou cálculo de logaritmos discretos. Esses dois problemas eles não têm uma solução eficiente hoje em dia. Eles não conseguimos resolver eles em tempo polinomial. Eles têm que ser feitos na força bruta, calculando caso por caso até encontrar. Isso aí, se for números muito grandes, é praticamente impossível de resolver. Mas se alguém conseguir encontrar um algoritmo, um método que solucione esses problemas eficientemente, então os métodos criptográficos que a gente conhece hoje vão ter que mudar. Agora eu vou falar um pouco das funções hash aplicadas na autenticação. O que é uma função hash? É uma função que calcula a
partir de uma mensagem de tamanho variável, ele vai calcular uma string de tamanho fixo. E na criptografia, ela tem que ter algumas características essenciais. Que a primeira delas é resistência a colisões, que é você não conseguir, é muito difícil encontrar duas mensagens que resultem na mesma hash. Outra característica é irreversibilidade, que é você não conseguir, a partir de uma hash, descobrir qual mensagem gerou aquela hash. Uma função hash ela tem que ser também determinística. Você, a partir de uma determinada mensagem, você vai gerar sempre a mesma hash, não vai ter nenhuma aleatoriedade. E a última característica importante é o efeito avalanche, que é se você fizer uma pequena modificação na mensagem, vai causar uma modificação gigantesca na função hash, de forma que você não consiga, a partir das hashes, saber que aquelas duas mensagens são bem parecidas. Então, normalmente o que se faz é calcular a hash de uma mensagem junto com uma chave concatenada. E é exatamente isso que eles usam na autenticação. Então, qual que é o problema que a autenticação tenta resolver? Você quer ter certeza que quem está querendo acessar um recurso realmente é quem diz ser. Então, por exemplo, num site de um banco, o banco vai querer saber que você que está acessando aquela conta é você mesmo. O jeito mais comum que a gente vê é com usuário e senha, que é você ter um usuário e sempre que quer acessar envia uma senha, e lá do lado do servidor do banco, por exemplo, ele vai conferir, vai ver aquela senha e vai comparar com a que ele tem guardada no banco de dados deles e ver se é igual. Se for igual, você provou pelo menos que tem a senha secreta. Então esse método é bom, ele é muito usado, mas ele é inseguro se o canal não for encriptado. Que o interceptador, vendo esse tráfego de mensagem, ele pode pegar a sua mensagem, ler, descobrir sua senha, e a partir desse momento sua conta no banco está comprometida. Então, como é que funciona o hash aplicado na autenticação? O lado autenticador ele vai enviar um número n, que normalmente é grande, calculado aleatoriamente, para o lado B, que é o lado a ser autenticado. Esse lado B vai pegar esse número n e vai calcular a função hash de n mais 1, concatenado com a sua chave, e vai enviar para A. O A do seu lado vai também calcular o mesmo n mais 1 com a chave que ele vai ter do B, que ele tem guardado, e vai comparar essas duas hashes. Se elas forem iguais, significa que o B usou realmente a chave correta para calcular essa hash. Ou seja, ele tem a chave. Então o B conseguiu provar ter a chave sem ter que enviar essa chave pelo canal de comunicação. Conseguindo então uma autenticação, mesmo num canal inseguro, a autenticação vai ser segura. Vou falar um pouco agora do sistema RSA. O sistema RSA ele é um sistema de chave pública e privada, uma criptografia assimétrica. Ou seja, a chave usada para encriptar uma mensagem não é a mesma chave que vai ser usada depois para desencriptar essa mensagem. Esse método é diferente da criptografia simétrica, que usa a mesma chave para encriptar e desencriptar. Então, o que faz normalmente com a chave pública e privada é você ter uma chave que é pública, que é usada para encriptar as mensagens. Qualquer um pode ter acesso a essa chave e usar e encriptar as mensagens, mas só uma pessoa ou algumas pessoas vão ter a chave privada que vai ser usada para desencriptar e saber o que está escrito nas mensagens. Esse sistema é baseado naquela que a gente tinha falado, que é a dificuldade em fatorar um produto de dois números primos grandes. Você tem um número imenso, você tem que descobrir quais dois primos geraram aquele número. Esse problema ele não tem nenhum método hoje eficiente para fatorar esse número. Tem que ser por força bruta.
E se alguém um dia descobrir como é que faz isso, esses métodos de criptografia vão ficar inúteis. Então, qual que é o algoritmo para gerar uma chave? O par de chaves, né? Primeiro você vai escolher dois números primos grandes. Normalmente é escolhido aleatoriamente. Vai computar n, que é igual a p vezes q. Em seguida você vai calcular a função de K-Michael, que eu vou falar um pouco dela depois. E você vai escolher um inteiro que esteja entre 1 e essa função calculada. E que seja coprimo com a função de K-Michael de n. Aí por último você vai calcular o inverso multiplicativo modular dessa fórmula aí, que eu vou falar também o que ela significa. Então primeiro você vai escolher dois números primos. A gente aqui escolheu dois números pequenos, mas na prática tem que ser dois números primos bem grandes e escolhidos aleatoriamente. Mas aqui a gente escolheu 13 e 17. Então calculo o n, né? O n vai ser 221, 13 vezes 17. E esse n, ele é chamado módulo, ele vai estar presente nas duas chaves, tanto na pública quanto na privada. Em seguida, você vai calcular a função de K-Michael, que equivale aqui a calcular o mínimo múltiplo comum de p-1 e q-1. Isso a gente consegue calcular o mínimo múltiplo comum usando o algoritmo de Euclides, sabendo dessa relação aí, que o mínimo múltiplo comum é igual ao módulo de a vezes b dividido pelo máximo divisor comum. Então, para 13 e 17, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum de 13 e de 12 e 16, né, que é 3 menos 1 e 17 menos 1, vai ser 48. Então a gente tem nosso lambda n aí. Em seguida a gente tem que escolher um número e, que tem que ser maior do que 1 e menor do que o lambda n, que a gente calculou, 48. E esse número tem que ser coprimo com 48. Então o que é um número coprimo? É um número que não tem divisores comuns além do 1. Então a gente vai escolher aqui, pode ser escolhido mesmo, não precisa ser aleatório, um número 1 entre 1 e 48 que seja coprimo com 48. Então fiz uma função que calcula o primeiro deles, é o 5, que vai ser o nosso e. Esse valor de e ele é publicado na chave pública. Aí um último passo aqui é calcular o d, tal que módulo de d vezes e com lambda n seja 1. Esse d ele tem que ser mantido secreto e vai fazer parte da chave privada. Então o valor obtido aqui é 29, ou seja, d, que vai ser 5 vezes 29 módulo lambda n, que é 48, vai ser 1. Esses números vão para a chave, né, eu já falei. Então a chave pública vai ser o par n e e a chave privada vai ser o par n e d. E para encriptar a gente usa essa função módulo de m elevado a e com n, e para desencriptar módulo de c elevado a d com n, onde m é a mensagem e c é a mensagem encriptada. Então, no nosso exemplo aqui, seguindo, a gente tem o m, por exemplo, se a mensagem for igual a 10, a gente vai ter um m igual a 10, o n igual a 221, o e igual a 5, o d igual a 29. Então, para encriptar a mensagem, teríamos módulo de m elevado a e com n, que seria 10 a 5 com 221. Isso pode ser calculado eficientemente, dá 108. E para fazer o caminho inverso, a gente teria módulo de 108 elevado a 29 com 221, que dá 10, que seria a nossa mensagem de volta. Então,
para calcular o módulo de dois números, a gente tem maneiras rápidas de fazer. Então, o método, se tivermos a chave, né, ele é eficiente. Então, quais são os usos comuns do RSA? O RSA ele é mais lento do que os algoritmos com chave simétrica. Então, ele não é aconselhável que ele seja usado o tempo todo. Normalmente, o que se faz é usar o RSA apenas na primeira comunicação. Você usa para estabelecer o contato e estabelecer quais vão ser as chaves simétricas que vão ser usadas para o restante da comunicação. Então, um exemplo disso seria o handshake do TLS, que é o primeiro contato de uma comunicação HTTPS. Eles usam uma chave privada, um par de chave privada com pública, para combinar qual vai ser a chave simétrica que vai ser utilizada.